Então abra sua Bíblia em João, capítulo 5. E aquilo que nós iremos aprender hoje em Deus vai ser muito relevante para o tempo da ceia, para o momento em que serviremos o pão e o cálice. A partir do primeiro versículo, diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Em algumas versões está pavilhão, em outras versões está entrada. Verso 3: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E achava-se ali um homem que já havia 38 anos, estava paralítico. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, ele lhe perguntou: queres ficar curado? E lhe respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que ao ser agitadas as águas me ponha no tanque, e assim enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. E imediatamente aquele homem ficou curado, e tomando a sua cama começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar a cama. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, ele que me disse: toma a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se retirara por haver muita gente naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: ora, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então retirou-se o homem e contou aos judeus que era Jesus que o curara. Amém? Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos navegar daqui a pouco meticulosamente por alguns versículos e Deus irá falar conosco. Antes, porém, eu gostaria que você tentasse enxergar com a mesma visão que Jesus teve naquele período, ou na mesma visão que o apóstolo João teve. Perceba que João foi o único dos 4 evangelhos que narrou essa história. Talvez porque ele era um dos discípulos mais próximos. Era o famoso discípulo amado, que estava constantemente no peito de Jesus para receber amor e também retribuir-lhe em amor. Talvez por isso, João foi o único que esteve com Jesus, ou que viu, ou que ouviu a história do que aconteceu em Betesda. Eu gostaria que você agora mentalmente fosse comigo aquele tempo, aquela época, aquela localidade. Você consegue imaginar o tanque de Betesda? Eu não sei você, mas a imagem que eu tinha, antes de estudar melhor esse texto, de um tanque, era aquela imagem de uma pintura muito famosa. Na Idade Média, um pintor muito conhecido, ele pintou num quadro a imagem que ele tinha desse tanque. E ele pintou como se fosse uma piscina de médio tamanho, com vários doentes, cegos, enfermos, aleijados, em volta da piscina, como se fosse uma piscina. E até então essa era a imagem que eu tinha construído a respeito desse tanque. Eu preciso que você entre comigo agora nessa ideia, nessa imagem, para que você venha entender na totalidade daquilo que Deus quer falar com você. Amém? Eu tenho aqui uma imagem
da época que vai poder te traduzir melhor o pensamento e o registro dessa história. Aqui está. Essa é uma foto de uma maquete que está no Museu de Jerusalém. E essa imagem, ela é uma imagem justamente do tanque daquela época. Não necessariamente o tanque de Betesda, mas é o padrão dos tanques que aquela civilização construía. 2 quadrados quase iguais, ou praticamente iguais. Tá bom, obrigado. Para que você tenha ideia, este tanque de Betesda, ele foi encontrado, registros históricos, em 1888, de que ele realmente existiu. E ele não era do tamanho de uma piscina média, ao contrário, ele tinha aproximadamente 4.232 metros quadrados. Mais de 4.000 metros quadrados. Existia em volta deste tanque, ou dessa piscina gigante, 5 entradas, 5 espaços cobertos, em que esses enfermos, cegos, paralíticos, coxos, todo tipo de enfermidade, eles eram meio que abrigados embaixo desses espaços. Ali eles poderiam passar dias, meses, quem sabe anos, esperando o dia exato que o anjo ia descer e agitar as águas. Obviamente não se sabia a data precisa. O anjo não via num ciclo correto. Se houvesse ou se soubesse, certamente que estaria registrado. Mas as pessoas ficavam ali em volta, na expectativa. Será que é hoje? Será que é hoje que o anjo vem? Será que é amanhã? Olha, ano passado foi nesse mesmo período. Foi nesse mesmo dia. Foi no final da tarde que ele chegou. E eles ficavam ali, um falando com o outro, um contando a história do outro. Qual foi a última vez que você viu? Qual foi a penúltima vez que você viu? Betesda significa lugar ou casa de misericórdia. Por isso, hoje você encontra vários hospitais e casas de saúde que levam esse nome. Lugar de misericórdia, Betesda. Que na realidade, de misericórdia não se tinha nada. Parou para pensar? Multidão de enfermos, desce o anjo, agita as águas e só o primeiro é curado. Onde é que está a misericórdia aí? Hã? Só quem fosse mais esperto, só quem fosse mais rápido, só quem se adiantasse. Eu não consigo enxergar misericórdia, eu consigo enxergar pavor. Eu consigo enxergar um lugar horrível. Por isso eu estou levando sua mente, vai comigo nesse ambiente. A Bíblia diz que tinha uma multidão de enfermos. Ouça, nos evangelhos, toda vez que a Bíblia trata de multidão e que foi registrado o número de pessoas, existiam no mínimo 2.000 pessoas. Lembra da multidão que estava ouvindo Jesus o dia inteiro? E aí recebeu a multiplicação dos pães e peixes? Eram mais de 5.000 homens. Multidão. Até em Atos, quando se fala em multidão, em Atos dos Apóstolos, existia uma multidão que estava ali e receberam o Espírito Santo. E Pedro pregou para uma multidão e mais de 3.000 vidas foram salvas naquele dia. Cara, quando a Bíblia chama de multidão, creia, é uma multidão mesmo. Você consegue imaginar um espaço desse de mais de 4.000 metros quadrados com mais de 2.000 pessoas doentes? Eu imagino que para as pessoas chegarem àquele nível, àquele estágio, àquele lugar, elas deviam já estar num nível muito avançado em que a medicina não poderia dar jeito. Eu imagino que ali havia não apenas coxos, cegos, paralíticos, mas havia gente com câncer, com lepra. Imagina num lugar tenso. Não devia cheirar bem, aliás, devia cheirar muito mal. Sabe aquele clima de hospital público que está lotado com as macas no corredor? Hã? Você já teve a experiência de chegar num ambiente assim e você se sentiu bem ou mal? Eu vou falar para você, se tem um lugar nessa terra que eu não gosto é hospital. Não é por nada, eu prefiro o cemitério do que hospital. Já diz o sábio Salomão que o velório é um lugar bom, né? Agora, hospital, meu irmão,
Ainda mais no Brasil, irmão, SUS, saúde pública. Você acha que é ruim? É porque você não conheceu Betesda. A casa de misericórdia. Que misericórdia é essa? Consegue enxergar ou imaginar um ambiente terrível? E aí, num sábado, Jesus diz assim: hoje eu vou para aquele lugar terrível, em que não se ouve nenhum registro de um apóstolo, de um discípulo indo para lá para pregar esse evangelho do reino. Não houve nenhum registro, nenhum apóstolo dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, e fazer uma ação social em Betesda. Uma tarde de milagres, quem sabe? Mas Jesus, o Cristo, o Redentor, Ele resolve num sábado, no dia que ninguém espera, no dia de descanso, Ele trabalhou. E Ele disse assim: eu preciso ir até Betesda, aquele lugar de terror, que as pessoas chamam de misericórdia, mas na realidade é um lugar de terror. Porque eu vou me encontrar com um homem que já está há 38 anos me esperando. Eu já li esse texto algumas vezes, irmãos, mas nunca com essa intensidade. Eu mergulhei nesse texto e disse: Deus, eu fiz algumas perguntas para mim mesmo e eu falei: Pai, por que o Senhor entrou naquele lugar com mais de 2.000 pessoas e resolveu curar apenas um homem? E o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. Ele disse assim: filho, eu não mudei. Hoje ainda eu escolho uma outra pessoa diante de uma multidão. Traz agora a imagem de Betesda para a sua vida. Eu não sei se você notou, mas você está aqui sendo saciado de um alimento espiritual denso. Você está sendo cheio da presença de Deus, louvando, adorando, recebendo uma boa palavra, sentado numa boa poltrona. Você foi escolhido diante de uma multidão. Somando as duas reuniões, nós temos quase 2.000 pessoas aqui neste domingo. Mas eu não sei se você parou para analisar e comparar que Joinville, segundo estimativa do IBGE, tem 569 mil habitantes. Mas hoje Deus escolheu a sua vida para estar aqui, recebendo uma porção da graça, da presença de Deus, sendo cheio dele na ceia do Senhor. Você parou para pensar e para se perguntar: Deus, por que eu? Diante de tanta multidão, diante de tantas pessoas, por que eu? Por que Deus te escolheu no meio da sua família? Por que Deus te escolheu naquela empresa? Por que Deus te escolheu entre seus irmãos, tios, primos, filhos? O que você tem melhor do que eles? Ei, paralítico! A sua enfermidade é melhor ou pior do que a deles? Essas perguntas, irmãos, são poderosas. Elas me fizeram entrar na história daquele homem. Eu disse: Senhor, o paralítico sou eu. O Senhor veio até mim no dia que eu não esperava, no lugar que eu não esperava, um lugar de podridão, um lugar que cheirava mal. A minha vida era uma desgraça sem Senhor. Mas quando ninguém mais esperava, ou quando as pessoas esperavam um anjo, um acaso sobrenatural, vem o Senhor, me trata com carinho, me olha nos olhos, me estende a mão e diz: vem, filho, chegou a hora de se levantar e andar. Quando eu olho para a história desse paralítico, eu não vejo uma história de cura, de milagres, eu vejo uma história da graça. Ele jamais em nenhum momento fez por merecer a visitação de Jesus naquele sábado. E no meio de uma grande multidão, o Senhor Jesus resolveu entrar num lugar fétido, num lugar de terror, escolher uma vida, olhar nos olhos, pegar pela mão e vem, agora é a tua vez.
Não teve outra visita em Betesda. Não teve outro doente que foi curado. Eu disse: Senhor, que tamanha expressão da graça é essa? O que aquele homem tinha de tão especial? E Deus disse: a mesma coisa que você tem. Nada. Nada melhor. Nada pior. Então por que é que Ele te escolheu para estar aqui agora? Já se fez essa pergunta? No versículo 6 está registrado que Jesus sabia que aquele paralítico estava ali há muito tempo. Não é mencionado se Jesus teve uma revelação dos céus, se o Pai mandou ele: vai lá, porque existe um paralítico há 38. Não é mencionado se Jesus já tinha tido um outro contato com aquele paralítico. Jesus ia muitas vezes a Jerusalém adorar no templo. Poderia ter visto, conhecido de outros carnavais. Mas está registrado que Jesus sabia. E quando eu li isso, eu me perguntei: Senhor, por que aqui está escrito que o Senhor sabia do passado dele? Jesus disse assim, para ficar registrado, que eu vejo os dias seus, eu conheço o teu passado. Embora você pareça estar no lugar onde não é visitado, embora você pareça estar no lugar cheio de enfermos, um lugar cheio de doença, de mácula, você diz assim: meu Deus, ninguém me vê, ninguém olha por mim. Mas o Senhor está te dizendo assim: eu conheço todos os seus dias. Por isso que Ele te escolheu no meio da multidão. A graça de Deus, ela sempre se manifesta para cumprir um propósito. Entenda isso, eu preciso repetir para ficar bem registrado no seu coração. A graça de Deus sempre se manifesta para cumprir um propósito. Você não tem mérito, eu não tenho mérito. Deus não te escolheu porque você é melhor ou pior do que seu irmão. Não é porque você foi bonzinho, não é porque você obedeceu. A religião costuma dar mérito àquilo que Jesus fez de graça. Ei, cá na real, irmão, você não tem mérito não. Se você está aqui hoje, você acha que foi pelo teu esforço? Ele te amou primeiro. Aleluia. Ele escreveu a tua história antes de você nascer. Consegue entender isso? Mas o que eu aprendo com as Escrituras é que toda vez que a graça de Deus se manifesta, é para cumprir um propósito. E não existe coincidência no reino. Não existe fatos inusitados no reino de Deus. A pergunta que você deve fazer a si mesmo é: o que você tem feito com a graça que você tem recebido de Deus? Como você tem respondido a ela? O que você tem refletido ao seu mundo? Aquilo que você tem recebido dos céus gratuitamente? Jesus chega para aquele paralítico naquele lugar de terror chamado Betesda. Quando Jesus acha esse aqui, um homem que estava aqui há 38 anos, ok? Ele chega diante do homem, olha nos seus olhos e diz: queres ser curado? Fala a verdade, você nunca pensou? Nossa, que pergunta mais idiota. Como assim? O cara estava há 38 anos. Queres ser curado? A pergunta que parece ser idiota, na realidade, ela é cheia e profunda de vida. Ela é uma pergunta existencial, filosófica. Ela traz na realidade o contexto e entendimento de que Jesus não age sem você querer. Em segundo lugar, ela nos mostra, e Jesus olha para você e Ele te faz entender quem realmente você é e o que você quer da sua vida.
Imagine, se coloque na posição daquele homem, quase 40 anos naquela situação, não via mais um fio de esperança. Ele já devia estar num estado de depressão tão profunda, irmão, que para ele não ia fazer a menor diferença ser curado ou não ser. Consegue imaginar o estado de morbidão daquela alma? Não se tratava apenas de uma paralisia, irmão. Sabe o que é 38 anos viver num ambiente de terror, onde tudo que você olha em sua volta é derrota, é desgraça, é doença, é destruição, onde não existe mais esperança, tudo que existe é fracasso, fracasso e derrota. E Jesus, com amor, olha para essa pessoa e diz assim: você quer ser curado? É como se Jesus dissesse: o que você quer da sua vida daqui para frente? É como se ligasse um alerta: curado? Uma vez eu já desejei cura, uma vez eu já acreditei que eu poderia ser curado. É como se Jesus reativasse algo que já estava oculto e esquecido num passado desgraçado de decepções e fracassos. Jesus está falando com você hoje, Ele está na sua frente, olhando nos teus olhos e dizendo: e aí? O que você quer daqui para frente? Quer ter uma vida nova? Você ainda tem esperança naquilo que já morreu na sua vida faz tempo? Você ainda consegue acreditar que existe um fio, uma luz no fim do túnel? Eu não estou falando aqui de 38 dias, de 38 semanas, irmãos. Eu não estou falando de 38 meses. Eu sei que tem pessoas aqui que desde que o Brasil entrou em crise, parece que você, sua empresa, sua vida, ou sei lá de quanto tempo para cá. Eu estou falando, irmão, de 38 anos. Eu não acredito que tenha alguém aqui que está passando por algo com mais de 38 anos. Pode ser que tenha, se for é uma grande exceção. Você sabe disso, amém? 38 anos. E aí, quer ser curado? É como se Jesus dissesse para ele: eu posso ressuscitar algo que já morreu há muito tempo dentro de você. Aí, você vê daqui a pouco o homem respondendo a pergunta de Jesus. Preciso que você leia. Jesus diz no versículo 6, queres ser curado? E aí no versículo 7 o homem lhe responde: Senhor, eu não tenho ninguém para me lançar no tanque quando as águas são agitadas. Tem sempre um outro que desce antes de mim. Ele respondeu o que Jesus perguntou? Não. Aquilo já estava tão esquecido na alma, no interior dele, que não fazia sentido ele responder. Como assim? Aquele homem começou a se queixar a Jesus. Aquele homem começou a olhar para as circunstâncias, olhar para as outras pessoas e transferir a culpa aos outros. Ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém para me jogar no tanque. Mas isso não acontece hoje em dia, né? Quando Jesus fala conosco, nos pergunta, nos encontra, a gente nem transfere culpa para as outras pessoas, para as outras coisas, né? Irmão, desde o Éden é assim. Senhor, foi a mulher que tu me destes. A gente transfere a culpa no casamento. A gente transfere a educação aos filhos, transfere para a escola pública, transfere para o professor. A gente transfere a culpa de ser demitido. É o patrão que não presta, a empresa que é ruim. Transfere culpa, transfere culpa, transfere culpa. Desde o início, hoje não é diferente. Aliás, eu arrisco a dizer que hoje é muito pior. Na hora que Jesus se encontrou com o camarada, e aí? Quer ser curado? Senhor, não tem ninguém para me jogar no tanque. Eu imagino que ele tenha visto ali em Jesus um fio de esperança, não para ser curado, mas quem sabe ele enxergou: agora chegou uma pessoa que olhou para mim e esse cara aí vai me jogar no tanque. Talvez, se eu conseguir convencer ele, ele vai ficar um tempo aqui comigo, quando o ano chegar, ele dá uma empurradinha.
A esperança dele estava no plano dele, nas coisas carnais, naquilo que ele poderia olhar, imaginar, pensar e fazer. Aí vem Jesus: filho, eu quero te dar muito mais daquilo que você pensa, imagina ou sonha. Os meus pensamentos para ti são mais altos que os teus. Finalmente aquele homem encontrou alguém que pudesse jogá-lo ao tanque. Eu imagino que Jesus poderia ter respondido igual a mulher samaritana, lembra? Ah, mulher, se tu soubesse quem fala contigo. Ah, se você soubesse quem é esse homem que está te perguntando se tu quer ser curado. Jesus fala de algo espiritual e o paralítico fala de algo natural. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega te oferecendo graça, geralmente você coloca obstáculos à graça de Deus. Irmão, o Espírito Santo te levou a ler esse texto comigo e nós compartilharmos isso para te mostrar como existem muitas coincidências entre você, eu e aquele paralítico de Betesda. Geralmente quando Jesus vem te apresentar amor, graça, perdão, misericórdia, você vai colocando obstáculo. Coloca obstáculo à graça dele. Não consegue receber a graça, o perdão, o amor, o favor. Você acha que precisa ter mérito. Você acha que precisa concluir, que precisa obedecer, que precisa ter aquela nota, precisa ser aprovado. Jesus está te oferecendo graça. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é especial, não é porque você é melhor para os outros. É simplesmente porque Ele tem um propósito na sua vida para ser cumprido. Toda vez que a graça é revelada é para cumprimento de um propósito. Jesus vai sempre além da nossa esperança. Quando aquele homem botou a esperança e que Jesus seria o homem para jogar ele no tanque, Jesus responde a ele: homem, levanta-te. Levanta-te. Eu sinto que Jesus está hoje aqui olhando de frente para algumas pessoas e fala assim: filho, filha, chegou a hora de se levantar. Sai dessa tua cama, pega ela e anda, porque eu tenho lugar melhor para você. Pode aplaudir Jesus? Levanta-te é o mesmo que dizer: esforça-te. É como se Jesus dissesse: ei, esquece o tanque, esquece Betesda, esse lugar não te pertence mais. Lugar de trevas, de rancor, de doença, lugar que cheira mal, não é mais o lugar que eu quero você. Levanta-te daí. Lugar de choro, de tristeza, de angústia, de ódio, não é mais lugar para você. Levanta-te, eu quero te tirar daí. Lugar de rancor, de sofrimento, de mágoa, de ferida interior, não é mais o lugar que eu tenho para você. Levanta-te daí. Eu sou aquele paralítico. Você é aquele paralítico, carente da graça de Deus. Se não fosse essa graça, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça, você jamais poderia reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Mas Ele primeiro nos amou. Ele primeiro nos atraiu a Ele. E num sábado, num dia que ninguém te esperava, Ele foi num lugar que ninguém esperava, onde não havia mais esperança. Consegue se identificar com essa história? Consegue pensar e dizer: Deus, eu era um paralítico. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que o Espírito Santo está falando: você é esse paralítico, e hoje eu vim te levantar.
Depois que Jesus o cura, o paralítico se levanta. Jesus então dá uma direção, porque Jesus só dá a direção depois que a graça se manifesta. Primeiro recebe amor, perdão, misericórdia, graça. Depois tem uma direção. A ordem de Jesus nunca se inverte. Aí Jesus disse: agora que você se levantou, pega a tua cama. Meu Deus. Aquele instrumento de vergonha, o companheiro fiel durante 38 anos, que ficou como um suporte àquela paralisia. Jesus disse assim: pega essa tua cama. Meu Deus. É como se Jesus te dissesse: aquilo que te envergonhou no teu passado, eu vou usar. Você vai sair com ele na frente de todo mundo, e o meu nome vai ser glorificado. Porque onde abundou o pecado, agora superabundou a graça de Deus. Pega a tua cama. Pega a tua cama. Esse lugar não te importa. Eu não quero nunca mais você aqui. Pega a tua cama. Aproximadamente 2 anos e meio, uns 3 anos atrás, Deus me usou para pregar a melhor mensagem que já preguei até hoje. Foi em São Paulo. Não sei se eu vou ter uma outra noite daquela. Foi histórica, foi épica. Já vou te contar por quê. Porque em São Paulo, onde eu passei a minha infância e pré-adolescência, durante quase 5 anos, nós morávamos atrás do prédio da igreja, em 2 pequenos cômodos minúsculos. Era uma cozinha e um quarto. O banheiro ficava lá de fora. E nossa vida foi assim por quase 5 anos. E o nosso serviço era limpar e cuidar da manutenção daquela igreja, que tinha no mínimo 4 cultos semanais. Ou seja, eu passei a minha infância e pré-adolescência limpando o banheiro, limpando o chão de igreja, arrancando chiclete debaixo do banco, limpando o altar, fazendo tudo que você imagina que é feito numa igreja. E diga-se de passagem, eu nunca conheci banheiro mais sujo do que banheiro de igreja. Misericórdia. E foi um tempo muito precioso para mim. Hoje eu consigo entender o treinamento que eu tive. E aí, os meus amigos, o que é normal naquela época, eles saíam, iam para o shopping, iam brincar, iam gastar uma graninha do pai, em videogame, coisa arada. E quase todas as vezes eu não podia ir. Primeiro porque não tinha dinheiro. Segundo porque eu tinha um compromisso, uma responsabilidade junto com a minha mãe. Ela dividia, obviamente ela me dava o mínimo de trabalho e eu tinha que limpar a igreja. Embora por um momento eu cuidei de limpeza total no nascimento do meu irmão, minha mãe de resguardo. Glória a Deus por isso. Mas eu lembro que naquele período, cara, teve um dia específico que eu chorei muito. Eu chorava quando passava pano nos bancos, quando limpava. E quando eu cheguei no altar eu chorei muito. E eu senti Deus ali comigo. Eu falei: Deus, eu estou hoje limpando aqui esse altar, mas um dia eu vou estar atrás desse púlpito para pregar a tua palavra e cumprir o teu chamado, a tua graça. Pois, irmãos, quase 20 anos depois, Deus me levou no mesmo prédio, no mesmo lugar, para pregar atrás daquele mesmo púlpito. Acredite se quiser. Cara, aquela noite foi épica. Eu preguei a mensagem da minha vida. Para que você nasceu? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu chamado? Como você responde à graça de Deus? Irmão, foi um chororô na igreja. Todo mundo chorou. Eu tive o privilégio de estar acompanhado naquela noite pela minha família. Minha esposa estava comigo. Pastor Eloy estava lá, a pastora Doroteia. Mas foi tão emocionante, foi tão impactante que ninguém conseguiu nem tirar uma foto para registrar, irmão.
O povo só chorava, ficava com lenço assim, eu contando um pouco da minha história. Falei, eu conheço essa janela, eu subi aqui para limpar ela, eu conheço esse banco, todo dia eu passava aqui, eu sei exatamente quantos compartimentos tem atrás de cada banco, eu sei exatamente quantos bancos cabiam aqui, eu sei. Está aqui minha história. Eu preguei sobre o meu chamado, sobre o meu propósito de vida, e Deus resolveu pegar aquela minha cama, que um dia serviu para me sentir envergonhado, para de certa forma, como criança, me sentir humilhado. Deus pegou aquilo para um dia falar, eu vou virar a tua história, e um dia, aquilo que te serviu de vergonha, vai servir para glorificar o meu nome, e para impactar outras vidas. Mano, foi demais. O mesmo Deus de Betesda é o Deus da sua vida, é o Deus da minha vida, é o mesmo. Eu preciso te dizer, Ele não mudou. Deus não mudou. O Espírito Santo está mandando dizer a vocês, esse público, eu não fiz isso na primeira reunião, mas o Espírito Santo está mandando te dizer, presta atenção, aquilo que Deus usou, aquilo que o inimigo usou para te envergonhar, Deus vai te usar para glorificar o nome dEle. Ouça, aquilo que o inimigo usou para te envergonhar, para te humilhar, para te detonar, Deus vai te usar para exaltar, para glorificar o nome dEle na tua terra. Pega a tua cama e anda, paralítico. Sai do teu meio, abandona o teu passado, mas presta atenção. Aquele ambiente de terror não te pertence mais, mas você vai ter que levar a cama. Sabe por que Jesus fez isso? Porque tem muita gente que está ignorando a raiz, que está ignorando o passado, que está ignorando aquele que te estendeu a mão lá no começo. Lembra daquele que te apoiou, que te estendeu a mão, que te ajudou a te levantar? Está abandonando, está desonrando. Deus está falando, leva a tua cama, que é para você não esquecer da onde eu te tirei. Para aquele lugar você não precisa voltar mais, mas você precisa lembrar de onde eu te tirei. Sabe o que é isso? Sabe o que eu vejo com isso? Pão, vinho, ceia, memorial, trazer a lembrança de onde o Senhor nos tirou, do lamaçal de pecado, e está nos transformando de glória em glória. Graça. Imediatamente, diz a palavra, que aquele homem ficou curado, pegou a cama e andou. É interessante porque a Bíblia traz algumas palavras, né? Imediatamente, a cura não foi progressiva, foi na hora. Se o Espírito Santo está falando no seu coração, é porque a partir de hoje Ele tem uma nova vida para você. A partir de agora, você não depende de perdão, você não depende de fulano te ligar, não pretende de nada, você depende única e exclusivamente de Cristo te dizer, vem, agora é tua hora, pega tuas coisas e anda, eu tenho alvo, eu tenho outra coisa para você, eu tenho caminho, levanta-te e anda. É imediato. Por isso que eu creio que profeticamente Deus usou aqui o Valdeci para dizer que tem pessoas que precisam liberar perdão. Eu creio nisso, que agora, não precisa esperar, irmão, ninguém te procurar. Se ele me procurar, cheio de si, né? Eu não vejo si aqui nessa história. Eu vejo acontecer, eu vejo ação, eu vejo fato. Será que você está disposto a ser curado? Por isso que Jesus está de frente com você fazendo uma pergunta óbvia, e aí? Você quer ter uma nova vida agora? Sim ou não? Nada de transferir culpa, nada de apontar para os outros, nada de se depender do si, do acaso, do extraordinário, do anjo vir. Não. Jesus está falando, é hoje, é agora. Eu estou de frente para você, Ele propondo uma nova vida. Você quer? Eu só consigo ver graça nessa história. Embora seja uma história em que o milagre se apresenta, eu só consigo ver graça. Porque onde a graça está, meu irmão, vem tudo com ela. Vem cura, vem milagre, vem provisão financeira, vem tudo. Graça sem medida.
Não havia um tempo mais propício do que esse, do que a ceia do Senhor, para pregarmos essa palavra. Deus tinha me dado essa palavra há um tempo atrás. Eu disse: Deus, que palavra boa para a ceia, né? Aí de repente eu recebo um convite justamente na ceia. Eu falei: é Deus purinho. No final, Jesus encontrou aquele homem no templo, adorando. Sabe por quê? Porque o lugar de quem recebe graça de Deus é no templo adorando. Olha aí. Jesus encontrou o camarada lá no templo adorando. Aí Jesus dá um conselho para ele: homem, não sai daqui pecando adoidado, para que não te suceda coisa pior. Irmão, vocês são muito inteligentes. Me diz o que é pior do que estar 38 anos num lugar de terror, paralítico, sem ter o que fazer, esperando uma casa acontecer. Me diz o que é pior do que isso. Eu consigo encontrar uma palavra pior do que isso, chamada morte. Acho que é a única coisa que pode ser pior do que esse estado. Glória a Deus. Porque a consequência do homem que não recebe a graça de Deus justamente é a morte eterna. E aí nós conseguimos entender perfeitamente o texto da ceia de 1 Coríntios, da ceia que você vai tomar e receber daqui a pouco, quando Paulo ele diz no final: olha, há muitos na igreja que dormem. Por que dormem? Porque não discerniram o corpo. Por que não discerniram o corpo? Porque não receberam a graça de Deus. Não entenderam que aquilo que ele recebe não é para satisfazer e para alimentar o ego, os desejos pessoais. O negócio não era apenas ser curado. Ele tinha que levar a cama para glorificar o nome de Deus e tinha que estar no templo adorando. Oh, meu Deus. Portanto, a pergunta que você deve fazer nesse momento agora: como eu tenho respondido à graça de Deus sobre minha vida? Porque à medida que você recebe perdão, amor, misericórdia, bondade, graça de Jesus, você recebe a maná completo. Aí eu te pergunto: para que você tem liberado amor, perdão, bondade, misericórdia, paz, mansidão, paciência? Para que você tem liberado? Sem discernir o corpo do Senhor. Por isso há muitos que dormem. Você sabe que quando a Bíblia fala de dormir é morte. Por isso que há muitos que estão na igreja com o corpo vivo, parecendo um zumbi, mas por dentro estão mortos. É aquilo que o pastor Eloy prega toda a ceia. Recebe do bom e do melhor. Na hora de se envolver com o corpo, na hora de fazer alguma coisa, tem sempre uma desculpa, tem sempre uma transferência de culpa. Está esperando o anjo vir agitar a água. Está esperando a lei ou a casa, alguma coisa extraordinária. Tem sempre uma desculpa. Mas Jesus hoje nos trouxe a correção e falou: filho, eu estou te derramando graça. Você não fez por merecer, não é porque você obedeceu, é porque eu te escolhi, é porque eu te amei, eu tenho um propósito na sua vida. Mas preste atenção, essa graça tem que ser refletida na minha noiva, mas principalmente no mundo aí fora, nos 569 mil habitantes que estão aí esperando amor, misericórdia, bondade, graça. Isso é discernir, entender o corpo, entender o seu chamado em Deus, o seu serviço nele. A graça, toda vez que ela se manifesta, é para cumprimento de propósito. Se você recebe essa palavra no seu coração, te põe de pé no teu lugar, aplaudindo o Senhor Jesus.